Konnichiwa! Oi pessoal, como vocês puderam ver no título, eu voltei pro Japão. Desculpa se o áudio estiver ruim, é porque eu quebrei minha câmera, no Brasil. E estou tendo dificuldades para conseguir juntar dinheiro para consertar a bendita da câmera. Agora vai ser com o celular mesmo. E eu vim aqui para atualizar vocês. Vocês querem saber da minha vida? Konnichiwa. Enquanto eu tava no Brasil, eu tava fazendo várias entrevistas, apesar de eu já ter contato com uma empresa, já ter recebido uma oferta de emprego. Eu estava um pouco ainda indecisa nada, mas assim, eu tava querendo outras coisas. E então eu tava fazendo várias outras entrevistas pra poder passar em algum emprego que eu realmente quisesse, porque eu já tava aquele tempo no Brasil pensando em algo que eu queria. E não fui para doutorado, gente. Teve gente até que me perguntou no outro vídeo se eu ia fazer doutorado. Não, pelo amor de Deus. Eu não tava muito certa, assim, se eu ia continuar no Japão ou se eu ia no Brasil. Mas eu consegui um emprego que eu gostaria de tentar investir, tentar trabalhar aqui no Japão, de supply chain, na área de logística, em uma multinacional que não é japonesa. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não quero expor essa parte, da minha vida na empresa que eu tô trabalhando, exatamente o cargo, porque eu acho que essas informações são um pouco perigosas, de você ficar espalhando aqui, nas redes sociais, por isso que eu não vou entrar em detalhes, me perdoe. E no caso, eu ainda vou continuar morando aqui na região de Osaka. Quando eu voltei pro Japão, na verdade, eu tava sem onde morar, porque eu já tinha saído do dormitório estudantil da minha universidade. Então, assim, não tinha onde ficar, porque eu ainda não tinha começado a trabalhar. Então, eu fiquei na casa da minha amiga por uns 40 dias, mais ou menos, até eu me estabilizar de volta. E eu tava, esse período, procurando um apartamento. E nesse período, eu ainda não tinha começado a trabalhar no meu emprego definitivo, Porque tem uma data certa lá pra você começar a trabalhar. E eu tinha voltado pro Japão antes disso. Então, nesse período aí, eu fiquei me enfiando em baitos, em bicos, porque não dá pra ficar dependendo da minha amiga, Eu também não ia pedir dinheiro pra minha mãe, porque não dá, Então eu fiquei nesses bicos até começar o meu emprego fixo. E o bico que eu tava fazendo era exatamente trabalhar em izakaya teishokuyasan. Teishokuyasan é tipo prato feito, É um restaurante que tem vários pratos feitos e à noite funciona como izakaya, que é um tipo de bar japonês. Eu fiquei trabalhando bastante nisso, eu até tava gostando, porque o pessoal é muito acolhedor, muito legal. Só que assim, ficar o dia inteiro em pé e tem muitas coisas assim desagradáveis também que acontecem, porque assim, lidar com o público não é algo fácil. Eu já tive outros baitos, outros bicos. Por exemplo, atendente de loja. Enquanto eu fazia a minha faculdade, eu tive esse bico também. E assim, é bem difícil. Eu realmente pago pau para pessoal que trabalha com público, porque é muito difícil fazer isso. Agora eu tô nesse novo emprego que eu tô curtindo bastante. A área de logística eu acho que realmente é onde eu queria trabalhar. E eu me formei em engenharia, não sei se alguém aqui sabe. Eu fiz faculdade de engenharia de materiais na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e depois eu fui fazer mestrado aqui no Japão, na Universidade de Osaka. Engenharia de Bioprocessos Químicos, acho que é essa a tradução. Não gostei muito. Pelo menos agora eu acho que eu me achei e vou continuar trabalhando aqui no Japão. E eu ainda pretendo trazer mais coisas sobre o trabalho, mas pelo que eu passei até agora, eu tenho algumas impressões de onde eu tô trabalhando, que são muito boas. Eu tava achando que trabalhar em um ambiente que só tinha japoneses ia ser um pouco rígido e eu não ia conseguir me adaptar com a cultura de trabalho. Porém, depois que eu cheguei nesse ambiente, apesar de ser uma multinacional de outro país, não é japonesa, o ambiente que eu trabalho só tem japonês, presencialmente, Eu lido com muitas pessoas de fora, só que online. O ambiente, assim, presencial, só tem japonês. Mano, o pessoal é muito gente boa, é muito legal. Eu não sei se é porque a empresa é uma empresa de fora que tem uma cultura de trabalho diferente, mas assim, deu 5h30, um monte de gente vazando, um monte de gente indo pra casa. Eu fiquei assim, de boca aberta, falei, nossa, eu posso ir embora sem pressão. Porque a maioria dos ambientes
de trabalho, de estudo que eu frequentei no Japão até hoje era um pouco difícil. E onde eu tô agora, o pessoal é bem tranquilo, muito tranquilo. Eu fiquei até assim, nossa, queria aquela boca da Kawane que falou que não queria trabalhar em empresa que só tinha japonês. Enfim, eu tô gostando, mas é o começo, então talvez, né, tenha algumas surpresas, vá saber. Eu ainda tenho alguns vídeos ainda desse ano, só que alguns meses atrás, que eu preciso ainda postar. Então provavelmente eu vou postar logo depois desse, que seria sobre quando eu me mudei pro meu novo apartamento e sobre a cerimônia de novos funcionários da empresa, que também foi bem legal. Eu vou tentar apresentar aqui pra vocês. Outra coisa, gente, eu não sei se alguém aqui me acompanha no TikTok. Só que assim, eu tava numa neura de postar todos os dias no TikTok palavras novas, palavras legais em japonês, que parecia nos doramas que eu tô vendo, né? Só que assim, tá um pouco difícil de conciliar, porque afinal das contas eu trabalho e eu também estou estudando para o N1, né? Parece que eu tenho N1? Não tenho N1, gente. Vocês falam que eu sou professora? Gente, eu só tô aqui compartilhando o que eu aprendi, tá ligado? Se isso é ser professora, não sei, eu não me sinto como... O TikTok eu tô meio que parando de postar todo dia, eu posto quando eu estou afim, mas isso não tá sendo uma pressão pra mim. Eu faço porque eu gosto mesmo, porque eu pensei em parar, só que eu gosto de fazer, eu gosto de pegar aquelas cenas de doramas e falar, nossa, o que ele tá falando aqui, você vê o que ele tá falando aqui, e às vezes não é nem de dorama, às vezes é de youtuber mesmo que tá falando lá, eu falo, nossa, isso daqui seria legal compartilhar, ensinar pro pessoal, porque eu acho legal. Eu vou postar mais assim, relaxadamente no TikTok. E o YouTube é o que eu realmente gosto de fazer, então eu não pretendo parar, mas está ficando um pouco apertado, porque eu quero prestar o Nihongo no Ryokushiken de julho, não prometo nada, mas eu estou estudando bastante. Agora eu devia estar estudando, por exemplo. O N1, na verdade, eu nem ia fazer, porque eu não vejo necessidade, porém... Eu tô com um objetivo aí que não tem nada a ver com trabalho, uma hora eu vou contar pra vocês, que necessita do N1. E infelizmente eu vou ter que ficar estudando para uma prova, sendo que eu gosto de estudar japonês, mas para a convivência do dia a dia, para solucionar meus problemas do dia a dia, para poder ir no banco, poder ir na prefeitura, essas coisas, eu prefiro aprender um japonês mais prático do que estudar para uma prova. Porém, estudar para uma prova é o que eu vou ter que fazer agora. Então, Então, me desculpem por estar demorando a responder os comentários. Eu leio todos os comentários de vocês e eu pretendo responder todos. Só que eu tava vendo assim, nossa, tem comentários de 6 meses atrás que eu ainda não respondi. Isso me dá uma vergonha, porque eu realmente vejo que vocês dedicam um tempo ali pra poder comentar. Não é todo mundo que comenta. Eu também não sou de comentar vídeo dos youtubers que eu gosto. Apesar de tudo, eu tô sempre vendo e nem por isso eu comento. Muito obrigada por você que comenta aí. Desculpa pela demora em responder, mas eu prometo que eu vou responder todos. E por último, em relação à música, meu amorzinho, eu ainda vou continuar com a música. Tem aí umas 2 músicas que eu já compus, dessa vez composição minha mesmo, não pedi pra nenhuma empresa. Porém, eu tô sem tempo. Não tá tendo como eu dedicar agora exatamente, porque realmente eu tô focada mais em aprender o meu trabalho, né, porque é prioridades, né, e também a prova do Noryokushiken, porque assim, eu tenho um tempo limite pra poder pegar esse certificado, então meio que eu tô tentando dedicar mesmo. Não estou fazendo essa prova pra mostrar pra vocês, olha, eu tenho um N1, não. É realmente porque eu tenho um outro objetivo que eu tô um pouco sendo pressionada. Objetivo pessoal, não tem ninguém aí me pressionando. E eu vou continuar com a música, não exatamente agora, esse momento, mas uma hora eu vou voltar aí. Só que agora, infelizmente, eu estou precisando fazer coisas de adultos. Ainda bem que ninguém depende de mim. E se você tem planos de vir pro Japão, não se esqueça que eu fiz um mochilão aqui no Japão, inclusive com a minha família e com a minha avó de 84 anos. E esses vídeos estão aí nos vídeos antigos. Não tá aquela qualidade bonita, porém eu me esforcei. Se você quiser pegar como referências, fique à vontade. Eu vi que chegou muita gente aí me seguindo. Caramba, o canal bateu, sei lá, 5.000 inscritos. Como assim, gente? Eu não sei se eu faço um vídeo introdutório, um vídeo de apresentação pessoal, porque não sei, não tem muita coisa interessante. O vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigada por terem assistido. Tchau, tchau!